Iniciando mais um resumão de sexta, eu sou Cris Almeida, assessor de investimentos, e estou aqui toda sexta-feira para tratarmos de assuntos que fazem diferença no seu bolso. Aliás, toda sexta-feira. Sexta-feira passada, pulei. Eu não estava aqui. É, Primeiro, era feriado, Sexta-feira da Paixão, depois era Páscoa e tal. Segundo, sempre aquela historinha mais do mesmo, nada assim de tão extraordinário, nada de novo que fosse afetar assim a nossa vida financeira. E terceiro, que eu fui fazer uma viagem, mas estou aqui de volta, então de novo reafirmando, toda sexta-feira, exceto feriados e imprevistos, estamos aqui para tratarmos de assuntos que fazem diferença no seu bolso. Hoje, sexta-feira, 10 de abril de 2026, vamos tratar um pouquinho dessa questão da guerra, que o pessoal está falando tanto, que é um assunto que já está provocando enjoo. Vamos falar dos novos índices de inflação e vamos falar do olho grande da receita, que está crescendo cada vez mais, o leão cada vez mais faminto, tentando abocanhar mais um pedacinho aí da sua renda. Vamos tratar disso. Bom, pessoal, guerra. Vamos falar da guerra, então, já que está todo mundo falando da guerra. É um assunto que eu já não aguento mais. Eu até estava vendo uma reportagem ontem à noite e o comentarista falava assim, a guerra no Irã, altas emoções. Pessoal, que altas emoções? Que altas emoções? Que conversa é essa? Olha, tá tudo mais do mesmo, não tá mudando nada. Tá tudo assim, sabe? Altas emoções aonde? Entendeu? É a mesma história de sempre. O clima de tensão continua. Será que a guerra continua? Será que a guerra vai parar? Aí o petróleo sobe, aí o petróleo desce, aí o dólar sobe, aí o dólar desce, aí a Ibovespa sobe, a Ibovespa desce, aí de novo o petróleo desce, o dólar sobe, dólar desce, Ibovespa sobe. É aquela conversa. E eu já falei isso no vídeo anterior, da volatilidade. Volatilidade sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. E uma alta volatilidade, ou seja, essas oscilações vão continuar. Aí você liga lá no noticiário, parece que estão descobrindo a América. Meu Deus, o petróleo está subindo. Ai, agora o petróleo baixou. Ai, agora o dólar. Ah, pessoal, para com isso. É um período de instabilidade, e instabilidade traz volatilidade. E o que a gente faz nesse período? Nada, fica na sua. Você tem ali aplicações em dólar. Ai, meu Deus, agora o dólar. Fica na sua. Deixa passar esse período. Ai, agora não faça nada. Fica quieto, fica na sua. Deixa passar esse período de alta volatilidade, porque eu vou explicar para você, mais hora menos hora, tudo vai se regular, né? Por exemplo, agora, nesse momento, 10 de abril, hoje, né, aqui nessa sexta-feira, está se falando de um cessar-fogo, agora vai ter uma trégua aí de 2 semanas, embora Israel continua lá atacando o Líbano e tal, mas o Paquistão agora entrou na conversa. O Paquistão, para quem não sabe, é vizinho da Índia ali, é um país muito importante também, tanto geograficamente como em população, tem muita gente ali. Agora vai ter negociação lá no Paquistão, e aí está se falando, vai liberar o Estreito de Hormuz, aí o Irã quer cobrar pedágio, aí os outros, o Macron já levantou a orelha e falou, não, mas pedágio não pode pagar, tal. Então tá aquela negociação toda. Mas pessoal, vamos combinar, o que mudou até agora? O que ninguém fala, e é por isso que eu estou aqui, o que ninguém fala é o seguinte, vou explicar para você. Que no final da história, claro, o desastre humanitário disso tudo é uma questão horrível, mas economicamente falando, pessoal, ó, escreve o que eu tô falando aí. O mundo se adapta. O mundo vai se adaptar. O Estreito de Hormuz, assim, assado. Pessoal, veja, algumas pessoas estão pregando aí o apocalipse. Ai, que agora acabou tudo e com essa barreira do Estreito de Hormuz, o petróleo, 20%, aquela, sabe aquele terrorismo apocalíptico que agora tudo... Pessoal, olha a história da humanidade. Olha os preceitos de Charles Darwin, que é a questão da lei da adaptação. O que sobrevive não é necessariamente o mais forte, é o que se adapta mais. E desde que o mundo é mundo, desde que a humanidade pisou, desde quando descobriram ali o fogo, o ser humano vem se adaptando. Então o que vai acontecer? Daqui a pouco vão se adaptar.
Vão construir ali túneis para transferir o petróleo de uma região para outra, vai abrir uma autoestrada, igual aqui no Brasil tem muito caminhão que transporta combustíveis, vão abrir lá uma faixa de terra para passar navios, como tem no Canal do Panamá, e tem tanta coisa que dá para fazer. Então não vai nessa conversa não, sabe? Esses pregadores do apocalipse. Agora tudo vai mudar, a história da humanidade, não sei o quê. Ih, gente, você tá nessa, é? O ser humano se adapta e se adapta rápido, viu? Dá 1, 2, 3 anos, já arrumaram uma outra solução, outro jeito. É até bom porque essa discussão do Estreito de Hormuz não é de hoje. Inclusive, o Donald Trump, lá no mandato passado, não desse agora, no outro mandato, antes do Biden, ele já falava, gente, nós temos que dar um jeito aí nesse Estreito de Hormuz, porque o mundo está muito dependente desse canal. Vamos criar ali uma alternativa, e ninguém deu ouvidos na época, há 8 anos atrás. Ninguém deu ouvidos. Agora o pessoal está percebendo que realmente parece. Quem sabe a gente vai fazer um oleoduto, um gasoduto, uma rodovia, um trilho de trem aqui para escoar por outro lado. Então, pessoal, ó, escreve o que eu tô falando. O mundo se adapta, tá? E desculpe aí, os pregadores do apocalipse, nada vai acontecer. Em 2, 3 anos, está tudo regularizado, tudo normalizado. Sem contar que o preço do petróleo, que tá tão falando, o petróleo subiu, o petróleo baixou, o petróleo subiu de novo. Eu escuto, desculpa falar assim, pessoal, mas eu escuto os repórteres, os noticiários falando isso, dá vontade de dar risada. Quem regula o preço do petróleo é a OPEP. A OPEP é a Organização dos Produtores de Petróleo Mundial e tudo mais. E como é que eles regulam o preço do petróleo? Oferta e demanda. Oferta e demanda. Como é que é assim? Porque assim, ó, o preço do petróleo tá barato demais. Aí eu tô lá na roda de negociações da OPEP, eu sou um dos sheiks, eu sou um dos mega hiper empresários. Eu falo, vamos produzir menos? Porque o seu preço está baixo é porque tem muito petróleo. Vamos reduzir a produção. Fecha ali a torneira de uma petrolífera ali. Tá, aí reproduz menos, aí o preço sobe. Aí o preço está muito alto, o pessoal não está conseguindo comprar. Vamos abaixar o preço. Como? Aumenta a torneira, vamos produzir mais. Então o PEP serve o PEP é um cartel. Essa que é a grande verdade. É um consórcio ali dos grandes produtores e eles vão decidir se vão produzir mais, se vão produzir menos, dependendo do preço que eles querem. E aquele gráficozinho que vocês veem, o petróleo foi a 100, agora caiu para 90, aí subiu para 97. Gente, pare de ser inocente. Você acha que é a guerra que está fazendo isso? Ô, pessoal, vamos parar de viver no mundo da carochinha? Tem muita gente, é muito blá blá blá, no final das contas. É um grupo muito restrito dos donos do petróleo no mundo, os governantes, os sheiks árabes, os mega empresários do petróleo, que estão decidindo tudo isso, tá entendeu? Então não vai nessa conversa não. É para dar as notícias, então fica se criando toda, é igual eu falei no começo, as altas emoções. O mundo segue, o mundo se adapta, não dá desse jeito, vão fazer de outro jeito. Se o petróleo está muito caro, daqui a pouco produzem mais, escoam por outro lado. Ó, sem apocalipse. Infelizmente, para os que queriam, estou aqui avisando, não vai ter apocalipse, logo, logo tudo se resolve. É mais a questão humanitária mesmo que é um problema, mas eu já citei em outros vídeos também, que é um problema lá porque lá tem a questão financeira. Tem países que têm problemas humanitários gravíssimos, como países da África. Eu já pedi para você pesquisar, você pode procurar depois. Crises, coloca assim, genocídios na África de cristãos. Você vai ver lá que tem problemas muito mais graves acontecendo e ninguém está nem aí para isso, porque ó, não tem a questão do dinheiro, né? Não dá nada lá, não tem petróleo, não tem nada que proveita, então deixa o povo morrer lá mesmo, tá tudo certo. Então a conversa é outra, tá? Nós temos que deixar essa inocência de lado e não fica tão fascinado com as notícias que estão fazendo aí, porque isso é entretenimento para manter a população aí num estado de alerta, quando, enfim, é mais do mesmo.
Mas vamos falar da inflação, que é uma outra notícia. Nessa sexta-feira, hoje, dia 10, serão apresentados os novos índices de inflação, IPCA e tudo mais, aqui no Brasil, nos Estados Unidos também, vai estar sendo lançado esses índices de inflação. E quando sai um dado de inflação, isso você tem que entender, são dados importantes. Sim, é importante porque muita coisa na economia depende desses dados da inflação, dos dados do IPCA. Por exemplo, vai fazer a correção do aluguel. Você é dono de um imóvel, de 1, 2, 3, 10, 100. Você tem imóveis que você aluga. E aí tem lá o contrato que vai fazer a regulagem do valor do aluguel. Ou o contrário, você é inquilino, tal, você paga e vai ser reajustado, não vai ser reajustado. Depende desses índices de inflação. Por isso que eles são importantes. Ou você tem uma conta aí de aplicação de investimentos, aí você coloca lá numa renda fixa IPCA mais tanto. É uma aplicação que você tem que estar vinculada ao índice de inflação. Então esse rendimento seu será maior ou será menor, dependendo do índice de inflação. Agora, qual que é o problema? Aqui no Brasil, ai gente, que tristeza, os dados de inflação, gostando você da conversa, não são prostituídos, essa que é a verdade. Nós tivemos, e talvez ainda estamos tendo, o escândalo aí do IBGE, tão falado, até que mandaram embora lá o presidente, mandaram embora não, exoneraram tal, o presidente lá do IBGE, porque veja, via de regra, pro IBGE, o Brasil tá maravilhoso, tá tudo lindo, o desemprego baixíssimo, a economia crescendo, o PIB às alturas, tá tudo lindo, tudo maravilhoso. Você vê as propagandas do governo na televisão, nossa, tá uma maravilha o Brasil, economia pujante, tudo fluindo, tudo dando certo, e gozado que muita gente vai nessa conversa, né? Eu estou aí presente nas redes sociais e olha, pessoal, sabe aqueles macaquinhos, um não tá vendo, outro não tá ouvindo, outro não tá falando, eu não sei como algumas pessoas que possuem mais de 2 neurônios na cabeça acreditam que a economia está boa no país. Porque toda essa conversa fiada cai por terra quando você pega o seu carro, vai lá no posto de gasolina abastecer, que você tem que ir para o supermercado, depois você vai na farmácia, e aí você vai comparando o preço de tudo nas prateleiras, ou um remédio que você vai comprar. Aí você fala, peraí, mas tem alguma coisa errada. Tem uma coisa errada. Eu até guardei, gente. Eu guardei. Meu Deus do céu, cadê? Acho que eu joguei fora. Porque eu não gosto de que papelzinho fica na mesa. Eu joguei fora. Eu fui no mercado ontem, no mercadinho aqui do lado. Comprei um galão de água de 10 litros. Eu tô falando sério. Com um galão de água. Comprei um maço de ovo. Tá? Ovos, água. Comprei cebola e limão. Essa foi a minha compra. Água, ovo, cebola e limão. Mercadinho aqui do lado de casa. Passei lá, quanto que deu? R$ 54. R$ 54. Água, ovo, cebola e limão. Então, esse Brasil maravilhoso, tá tudo lindo, tá tudo não sei o quê. Quando você vai fazer a compra, você fala, peraí, mas tem alguma coisa errada. Entendeu? Devia existir, sabe, gente? Essa é uma ideia. Eu não teria competência, nem saberia como fazer isso. Teria que ter uma entidade de avaliação de inflação independente do governo, tá? Que fizesse cotação do preço, ó. Pega o preço do arroz, do feijão aqui em São Paulo, no Rio Grande do Sul, lá no Amazonas, fizesse uma geral no Brasil, ao preço do ovo, o preço da gasolina, e criasse um indicador independente, tá? E uma ideia, ó, quem sabe você não faça uma coisa assim, né? Um instituto de pesquisa de inflação. Ah, mas tem o FGV, o Fundação Getúlio Vargas. Tem, mas a FGV, pessoal, também está ali com subsídios, meio atrelado ao governo, é meio complicado, e não sei se o FGV muda muito do IBGE, no sentido aí de possíveis influências políticas. Eu acho que seria bom, né? Porque a realidade é essa. O que mostra ali na tela, esses dados inflacionários,
e você vai na realidade, na prateleira de um supermercado, de uma farmácia, de um posto de gasolina, sabe aquele ditado da internet, algo errado não está certo? Tem alguma coisa não está batendo, tá? E isso é importante, como já disse, e repito, porque isso influencia os preços de aluguel, preços de investimentos e outras contas que você tem atreladas à inflação, isso vai repercutir. E aí tá certo, tá errado? Como é que a gente vai saber, né? E por fim, o assunto importante de você saber que afeta diretamente o seu bolso, o leão está mais faminto do que nunca. Cuidado com o leão da Receita Federal, preste atenção. Agora é época de imposto de renda, né? Tem até alguns amigos aí que estão pedindo para mim dar uma olhada, fazer aí a declaração de imposto de renda, ou ajudar, que seja. E eu estou dando uma ajuda aí para o pessoal mais próximo. Mas a Receita Federal. Isso é fake news, Cris Armin. Não, a Receita Federal já divulgou, já anunciou que agora eles têm um sistema de inteligência artificial próprio e a Receita Federal está cruzando sim as suas informações. Isso a gente já sabia, cruzando as informações, quando você manda um Pix, quando você faz uma compra, quando você é emitido uma nota fiscal no seu nome. Tudo isso é cruzado pela inteligência artificial da Receita, ok? Isso não tem novidade, mas agora a novidade é as suas redes sociais, então estou falando Instagram, TikTok, Facebook, também vai estar cruzando informação com a Receita Federal. Também. Você sabia disso? Então, quando você faz aquela viagem internacional, tira lá uma foto no aeroporto, ali naquele lugar bacana, a Receita Federal já está olhando. Você vai num restaurante bacana ali, leva a sua mulher, seu marido, seus filhos, num restaurante assim um pouco mais diferenciado, come uma pizza sábado à noite e tira aquela foto para pôr ali no Instagram, a Receita Federal está de olho. Você trabalhou igual um camelo, igual um cavalo o ano inteiro, aí chega o final do ano, você passa lá o seu cartão para tirar umas férias, 2, 3 dias num resort, e tem aquela piscina aquecida lá, as barraquinhas, você tira uma foto sua lá no resort, coloca nas redes sociais, ou faz um Reels ali no Instagram, a Receita Federal agora também está de olho. Pessoal, mas Cris Armeida, isso não existe. Não existe? Gente, eu fiquei surpreso e aconteceu essa semana também. Porque eu tenho meu CRM, onde eu vou gerenciando os contatos, e eu também cadastro o nome e o e-mail dos meus clientes no Google Contacts, que eu utilizo o Google Contacts como agenda do meu WhatsApp, do meu celular. Então, quando eu vou adicionar um contato, eu coloco ali no Google Contacts e aí já aparece no meu WhatsApp. Então, eu centralizo tudo lá. Eu coloquei o número de uma pessoa que se inscreveu na Escola da Prosperidade no Google Contacts. Aí já apareceu lá o Facebook da pessoa, o Instagram da pessoa. Eu falei, mas espera aí, eu não cadastrei a rede social dessa pessoa, só coloquei o número de telefone, mas pelo número de telefone, o sistema do Google já conseguiu monitorar para mim as redes sociais dessa pessoa. Agora eu pergunto para você, quanto mais a Receita Federal, com essa inteligência artificial, e a governo tem acesso a tudo, né? Então, a Receita está perguntando o seguinte, ele vê lá suas fotos na rede social, aí a inteligência artificial da Receita Federal pergunta, mas pera lá, essa viagem, esse carro, esse restaurante que essa pessoa está comendo, é compatível com o estilo de vida que a pessoa declarou na declaração do imposto de renda? Não é que ela já vai cobrar você, não é isso. Ela vai fazer o seguinte, vai passar você na malha fina. Ela vai, no próximo ano, vai perguntar, ô fulano, peraí, vem cá. Você declarou que ganha tanto. Como é que você está tirando férias nesse resort? Explica para mim, mostra para mim as notas fiscal disso aí. Onde é que você arrumou dinheiro para fazer essa viagem? Então, não é que ela já vai cobrar, mas você vai passar na malha fina com mais facilidade. Entendeu, pessoal? E não precisa, isso foi explicado também pela própria Receita Federal. Não precisa ser assim um mega empresário, sei lá, ter uma profissão, eu sou um médico, um advogado muito reconhecido, eu tenho... Não, qualquer pessoa.
está incompatível a sua renda com aquilo que você declara, com aquilo que você está mostrando nas redes sociais, já vai ser candidato aí para passar na malha fina, entendeu, pessoal? Então nós temos que utilizar aquele preceito tão falado, tão ensinado na escola da prosperidade, que é viver abaixo de sua renda. Se você ganha 10, viva como se ganhasse 7. Se você ganha 7, viva como se ganhasse 5. Se você ganha 5, viva como se ganhasse 3, sempre abaixo da sua renda. E gastar menos do que você ganha. Aliás, pessoal, essa é uma oportunidade para você. A Escola da Prosperidade é um evento gratuito, são 10 aulas, 10 apresentações que estão disponíveis para você. Está aqui o site. Você acessa capitalerenda.com/ep. Vou repetir, capitalerenda.com/ep, se inscreve gratuitamente na Escola da Prosperidade. Você vai ter acesso a esse treinamento completo, são 10 aulas gratuitas para você aprender a ganhar, a gastar de forma correta, a investir o seu dinheiro e aprender a economizar, que é uma pedra no sapato de muita gente. As pessoas não sabem como guardar dinheiro e a gente aprende tudo isso na Escola da Prosperidade. E é uma oportunidade, e está aí disponível e é gratuito. É só você acessar capitalerenda.com/ep. Inclusive, se você já participou da Escola da Prosperidade, das turmas do passado, ela está num novo formato. Você pode se inscrever de novo, você vai ter acesso às 10 aulas, às 10 gravações na nova plataforma de cursos que nós lançamos para a Escola da Prosperidade. capitalerenda.com/ep. E está aí na tela também o meu WhatsApp, 14 991 256 123, 14 991 256 123. Você fala direto comigo, tá? Manda uma mensagem para mim, tem uma dúvida. Cris, eu gostaria de contar com a sua assessoria para os meus investimentos, com a sua assessoria financeira, como é que funciona isso? Cris, vendi uma casa aqui, estou com dinheiro na poupança. Oh, meu Deus do céu, não faça isso. Estou com dinheiro na poupança, tem jeito de fazer esse dinheiro render mais, com segurança? É claro que tem, pessoal. Escreve uma mensagem para o meu WhatsApp, 14 991 256 123. Eu vou te orientar bonitinho, certinho, o que você pode fazer para multiplicar o seu patrimônio com segurança. E acesse o nosso novo site, inaugurado nesse ano de 2026, capitalerenda.com. Ali você vai ter informações, vai ter calculadora de juros compostos, vai ter calculadora de DARF e outras informações importantes para você que quer multiplicar o seu patrimônio. capitalerenda.com. Eu sou Cris Almeida, sucesso e prosperidade para você.